E este poder que está em você, ele não é seu no sentido de meu ego. Esse poder que está em você é o poder sutil da vida. Porque a fonte da vida está em você. Percebe? E falar da escala Hawkins é importante a gente traçar uma referência, colocando rapidamente sobre a trajetória do Dr. Hawkins. Por quê? Não sei se vocês conhecem a fundo a biografia do Dr. Hawkins. A maioria conhece só a fase em que ele se tornou um grande médico psiquiatra, muito bem sucedido, tinha uma clínica, se tornou um grande cientista, né? Se tornou um doutor, não é? E a partir dali, então, ele começa a desenvolver esse trabalho magnífico usando a cinesiologia aplicada e descobre que o corpo poderia ser um vetor de observação e um meio de comunicação com uma base de dados universal que conhece absolutamente tudo que já foi, tudo que já aconteceu, tudo que é em todos os tempos. Então, através do corpo, ele começou a estabelecer contato e percebeu que era possível se comunicar com esse banco de dados universal, essa consciência cósmica, que respondia através de sinais na variação do tônus muscular. E a partir dali, ele começou a fazer N perguntas e foi assim que surgiu o estudo da escala Hawkins, que eu já vou entrar para entender. E ali ele percebeu que era possível descobrir a calibração de tudo. Então ele começou a calibrar livros, começou a calibrar grandes personalidades, começou a calibrar, enfim, ele começou a testar, porque essa inteligência conseguia demonstrar o que era verdadeiro e o que era falso. Mas o que é interessante notar é que o próprio Hawkins, para quem não conhece a história dele inteira, né, o próprio Hawkins ele teve grandes desafios e situações bem sérias que foram transcendidas. Né? Ele, desde novo, dava sinais de comportamentos de alguém que tinha uma inclinação para viver experiências espirituais. Então ele tinha experiências espirituais muito fortes, desde novo. Experiências que revelavam que haviam dimensões ocultas e sutis da própria realidade. Mas tudo começa a complicar na vida do Hawkins quando ele se alista na Marinha com 17 anos para servir durante a Segunda Guerra Mundial. E ali ele contrai um vício que era um vício muito comum entre os soldados, o vício pelo álcool. E ele então se torna um alcoólatra inveterado e começa a ter grandes problemas com o alcoolismo. Então, quando ele volta da guerra e ingressa na faculdade de medicina, mesmo com esse vício, ele se torna um aluno brilhante e se forma com as maiores notas, não é? Recebe muitos prêmios, porque ele realmente foi acima da média na sua formação. E, a partir dali, ele começa a desenvolver todo esse estudo que resultou na escala Hawkins. Mas, ainda assim, lutando contra o vício, né, do álcool. Ele passa também a usar uma série de sedativos. Como médico, ele tinha acesso fácil, então ele começava a se automedicar usando muitos sedativos pesados, drogas muito pesadas, para tentar lidar com toda essa fase que o atormentava. Até que ele tem um momento em que ele, num ato desesperado para se livrar dessa luta contra o alcoolismo, ele faz uma pergunta, né? E a pergunta dele é: se existe algum Deus, por favor, não é? Me mostre, me ajude. E quando ele faz essa pergunta, ele simplesmente desmaia. Ele desmaia profundamente. E ao desmaiar profundamente, ele fica, se não me engano, algumas horas assim desacordado. E quando ele acorda, ele volta completamente
transformado. Como se nunca tivesse tido vício pelo álcool. Sem abstinência, era uma pessoa completamente transformada. E ali então começa a sua jornada, a jornada profunda, não é, de autoconhecimento e de desenvolvimento desse trabalho magnífico, que é a escala Hawkins. Por que eu estou tocando um pouco na história do Dr. David Hawkins? Para você ter uma noção de que até alguém que era altamente improvável em termos de expansão de consciência, de produção, de deixar um trabalho, não é, tão consolidado, tão profundo, não é, até alguém improvável como foi o Hawkins no início, é capaz de revolucionar a sua vida. Então você que está assistindo, que está talvez numa fase delicada da sua própria vida, né, com N desafios, seja de prosperidade, seja de saúde, seja... Enfim, você que está numa fase difícil, saiba que é perfeitamente possível você alterar a sua realidade. Se você se permitir mudar a maneira como você percebe a sua própria vida. Portanto, a maneira como você se posiciona diante da vida. O que eu mais percebo, as pessoas a pergunta que mais me fazem é exatamente essa. A pessoa, ela quer mudar, só que na grande maioria das vezes, essa pessoa que fala que quer mudar, que ela quer chegar em algum lugar, que ela quer atingir um dado resultado, quando você examina de perto, você percebe que ela não está disposta a mudar a postura, a mudar o posicionamento, a quebrar paradigmas, a mudar os seus valores. Então, falar da escala Hawkins é entender que você precisa sair desse modo de agir por impulso para passar a agir a partir de valores. Se você continua nesse modus operandi de agir por impulso, ficar preso na sua reatividade emocional, você só vai desperdiçar energia. E dificilmente você vai conseguir mudar a sua realidade. Por mais que você queira, por mais que você tenha boa vontade. Eu conheço pessoas incríveis que têm muita boa vontade, que querem mudar, são pessoas boníssimas, mas não conseguem sair do lugar. Por quê? Porque não é o bastante. Não é o bastante. Ser bom e querer uma vida melhor. Não é o suficiente. O que vai fazer a diferença é quando você... E aí entra o autoconhecimento. Por isso que na mentoria Quantum Evolution, né, o estudo do Hawkins, o estudo do duplo, eles são pilares essenciais para que você tenha subsídio para entender como você pode provocar esses movimentos internos e que também não tem a ver com técnica, tá? A técnica, a gente explica alguns exercícios, né? Como eu sempre falo, a técnica ela vai apenas ajudar você a canalizar o seu potencial. Mas o que faz as coisas acontecerem é o seu potencial, não é a técnica. Então, como eu uso esse potencial, como eu movimento este potencial para fazer com que esse potencial em mim, que é o potencial do próprio universo, que é o que o Hawkins chama de poder sutil, como eu faço com que esse potencial ele flua e possa atuar ao meu favor. É sobre isso. Para isso nós precisamos de autoconhecimento. A pessoa que só quer mudar porque ela está no desespero, eu preciso mudar, eu tenho que fazer... Aí ela pensa, eu tenho que fazer alguma coisa. E não é tenho que fazer alguma coisa. O ter tem o seu momento, mas ela precisa expandir.
Ela precisa expandir a mente, ela precisa expandir a consciência. Ela precisa, através de um conhecimento, começar a mudar a maneira como ela se olha, a mudar a maneira como ela está olhando a vida e, consequentemente, mudar o posicionamento dela diante da vida. E aí, você então começa a funcionar como uma espécie de canal através do qual um poder sutil irá fluir por você. Um dos exemplos que o Hawkins ele coloca, que é um exemplo que eu já falei várias vezes também, mas eu vou repetir aqui, é o exemplo do Gandhi, que foi capaz de libertar a Índia sem violência, sem exército. Então Gandhi, praticamente embasado nos seus próprios valores, desencadeou a manifestação de um poder sutil que sobrepujou a tentativa de domínio do Império Britânico sobre a Índia. Se você quer construir uma mentalidade forte, viver com mais leveza e abrir espaço para os seus melhores futuros possíveis, então fique atento no dia 11/12, pois eu vou liberar uma condição especial para você acessar o Duplo e o Hawkins. Se isso ressoa com você, clica aqui no link da descrição deste vídeo e entra agora no nosso grupo VIP.